Rio das Antas. Aqui é o começo de tudo. Quando Deus resolveu incluir no vocabulário as palavras diversidade, acolhida, inclusão, bênção e conforto espiritual, fez o seu laboratório em Rio das Antas. Foi aqui, no final do século XIX, no local onde hoje é a sede do Clube Colina de Campo, que Deus enviou o monge João Maria de Agostini para conquistar o respeito do povo, fincar uma cruz de cedro, dirigir rezas e cânticos, benzer e fazer batizados, casamentos e receitar remédios para as pessoas e animais. O velho monge também plantou na alma dos caboclos a devoção a São Sebastião, cuja fé se perpetuou por dezenas de anos nesta bem-amada terra onde tudo começou. Foi aqui, em 1905, que Deus inspirou o Frei Rogério News vir de Porto União e ir ao encontro dos caboclos para lhes apresentar o batismo católico e a figura de Santo Antônio como fiel seguidor de Jesus Cristo e companheiro de São Sebastião nas lidas da vida, garantindo em pouco tempo a construção de uma pequena capela com as imagens de Santo Antônio, São José e São Sebastião. Foi aqui, em 1906, no pequeno povoado denominado Vila Santa Catarina da Estação, que um grupo de pessoas começou a se reunir para celebrar a sua fé e esta semente deu origem à construção da Capela Santa Catarina do Gramado. Foi aqui, em 1918, precisamente para a colônia Rio Preto, que Deus enviou a família Lippelt, ao mesmo tempo religiosa e ateia, mas os enviou com as sementes da fé num Deus que cuidava, dirigia, premiava e punia, e no seio desta família, o pertencimento à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fazendo da vila de Ipomeia o berço desta igreja no Brasil. Foi aqui, desde a década de 1920, que Deus inspirou a realização das festas dos Reis Magos, do Senhor Bom Jesus, de São Sebastião e Santo Antônio. O santo mais querido sempre foi São Sebastião, cuja festa tinha como sede a casa das famílias Ribeiro e Borges, e em quase todas as casas uma capela em sua homenagem. Foi aqui, em 1923, que Deus inspirou as famílias Adam, Wegener, Ziemer, Drager, Müller, Kletke, Baus, Benke, Pochadel e Kopp virem da Alemanha para a linha Retiro Saudoso e ali celebrar nas casas das famílias os primeiros cultos do que mais tarde seria a Igreja de Deus em Rio das Antas, dirigida por seu primeiro pastor, o missionário Julius Dreger. Foi aqui, em 1925, que Deus enviou um grupo de alemães fiéis, seguidores de Martinho Lutero e vindos do Vale do Itajaí e do Vale do Rio dos Sinos, sob os cuidados do pastor Paul Behrens, realizar em casas de família cultos do que viria a ser a primeira paróquia da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, com sede no Vale do Rio do Peixe. Anexa à casa do pastor, já estava a primeira escola no regime de internato, destinada a atender os filhos das famílias que residiam distantes da igreja. Foi aqui, no ano de 1926, na linha Gramado, que Deus inspirou as famílias Bem-vinda e Ribeiro da Cruz pedirem saúde elevando preces com a Mãe de Jesus e, como gratidão pela graça alcançada, erguerem um pequeno oratório que ficou conhecido como Capitel dos Milan. Foi aqui, desde os anos 1900, no dia de Todos os Santos, que Deus inspirou a figura dos rezadores, passando de casa em casa, fazendo orações e cantorias, fazendo recomendação das almas, cuja reza terminava com a frase: Acordai-vos, irmãos das almas, deste sono que vós estais. Foi aqui, em 1944 e 1949, para atender aos católicos da região, que Deus inspirou Dom Daniel Rostin elevar a categoria de paróquia as igrejas de Santo Antônio, em Rio das Antas, e Santa Isabel de Ipomeia. Foi aqui,
em 1945, para atender os católicos que desejavam uma igreja mais popular, compreensível na linguagem do simples e totalmente nacional, que Deus inspirou o padre Antídio Vargas, católico romano, ser sagrado o primeiro bispo da recém-fundada Igreja Católica Apostólica Brasileira e construir em Rio das Antas o primeiro templo daquela igreja, presente até os dias de hoje neste berço da amizade. Foi aqui, em fevereiro de 2022, quase 80 anos depois da fundação, Deus permitiu que fosse realizada a posse de Dom José Ramos Soares da Silva como quinto bispo diocesano da Igreja Católica Apostólica Brasileira, cuja sede está na cidade de Lages, Santa Catarina. Foi aqui, no ano de 1951, que Deus inspirou a Congregação das Irmãs dos Santos Anjos a abrir suas primeiras casas no sul do Brasil, dedicando-se à educação e à saúde, destacando-se a primeira maternidade do Alto Vale do Rio do Peixe, sendo também aqui a semente que deu origem ao Hospital Maissé, o qual garante atendimento de média e alta complexidade para mais de 20 municípios da nossa região. Foi aqui, em 1951, que Deus inspirou as Irmãs dos Santos Anjos iniciar uma escola em regime de internato para meninas e meninos para a educação fundamental e fundar a Escola Normal Regional, que deu origem à Escola de Educação Básica dos Santos Anjos, orgulho dos rioantenses. Foi aqui, em 1952, que Deus inspirou o capuchinho, prisioneiro de guerra, e missionário Hermenegildo Bortolato desembarcar nas paragens de Ipomeia para alavancar a piedade e o progresso do vilarejo, deixando suas marcas de empreendedor registradas no coração das gerações. Foi aqui, no ano de 1956, para o distrito de Ipomeia, que Deus inspirou um grupo de moças constituir uma comunidade de pessoas que se dedicariam ao serviço da caridade e da catequese. Foi desta irmandade que surgiram as primeiras 6 enfermeiras do Hospital Jonas Ramos de Caçador, inaugurado no ano de 1957. Foi desta iniciativa que nasceu a Congregação das Irmãs Franciscanas do Apostolado Paroquial, hoje presente em 3 estados brasileiros. Foi aqui, em 1958, que Deus inspirou a direção e as junioristas Zila e Regina Bonetti e Regina Lourenção, alunas da Escola Santos Anjos, construir a segunda mais antiga gruta de Nossa Senhora de Lourdes do Vale do Rio do Peixe. Foi aqui, no ano de 1960, que Deus inspirou o padre Hermenegildo Bortolato motivar as famílias para realizar a procissão devocional a Santa Bárbara, pedindo proteção contra as tempestades e calamidades. Esta prática de piedade se repete anualmente até os dias de hoje. Foi aqui, no início dos anos 1960, que Deus inspirou as famílias Panis e Galina para construir na linha Saltinho o capitel de São Cristóvão, confiante na sua proteção contra os perigos da estrada. Foi aqui, no início dos anos 1970, que Deus inspirou o gestor do município construir no ponto mais alto da entrada da cidade o Morro da Cruz, como lembrança que a irmandade das distintas manifestações religiosas fortalece a fraternidade. O Morro do Cruzeiro é o primeiro mirante construído em todo o Vale do Rio do Peixe. Foi aqui, em 1989, que Deus inspirou a liderança do Comitê Participativo da Cooperville e o Serviço de Valorização da Mulher Agricultora, por iniciativa da Senhora Maria Barcaro, construir um monumento dedicado a Nossa Senhora Aparecida e, em parceria com as famílias Mioso e Barcaro, erguer o espaço que é conhecido como Gruta da Pedreira. Foi aqui, em 1994, que as lideranças das paróquias Santa Isabel e Santo Antônio inspiraram o pároco valorizar a Gruta da Pedreira e realizar anualmente a festa de Nossa Senhora Aparecida, que já se repete por 30 anos. Com a mesma finalidade, todo dia 12 de cada mês se realiza a missa em honra a Nossa Senhora Aparecida. Foi aqui,
em 1994, que Deus inspirou um grupo de pessoas a seguir uma guia espiritual que, recebendo mensagens do Mestre Jesus, lhes orientava os caminhos a seguir nas difíceis lutas contemporâneas. O grupo se organizou numa comunidade denominada Ananda, e neste local procuravam viver a experiência de felicidade suprema. Foi aqui, em 1994, que Deus inspirou a realização da Trezena de Santo Antônio, unindo as entidades, associações e igrejas numa grande festa de comunhão e fraternidade que se repete ininterruptamente há 30 anos. Foi aqui, desde 1997, para valorizar a sabedoria e a memória do padre, capelão, prisioneiro, missionário e construtor da América Meridional, que a comunidade de Ipomeia celebra todos os anos a Romaria do Padre Hermenegildo. Foi aqui, no ano 2000, que Deus inspirou um devoto anônimo para a construção de uma pequena capela na praça central da cidade. O espaço, conhecido pela alcunha de Igrejinha da Promessa, permanece aberto a todas as manifestações religiosas. Foi aqui, no ano 2001, que Deus inspirou o pároco e a comunidade de Ipomeia a organizar o Museu do Padre Hermenegildo, o qual guarda objetos e documentos que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial. É aqui, onde para alguns é quase o fim do mundo, que Deus quis que fosse o começo de quase tudo. Como Deus não é de ferro, para descansar e celebrar com suas criaturas, inspirou as diversas igrejas e manifestações religiosas a realizar a festa da unidade, na qual todos partilham suas alegrias e realizações, fortalecendo a comunhão e a solidariedade, na convicção de que tudo isso é lugar onde mora Deus.